Olá, amigos do canal Spook House Casas Assombradas, Rodrigo aqui novamente para mais uma análise espiritual. É o seguinte, houve uma demanda muito grande por um vídeo que eu não sabia que existia, né? Chamado Portais do Além, o Portal do Inferno. Vocês gostam de portais, vocês gostam de Hollywood, vocês gostam dos efeitos. Então vamos trazer para vocês, vamos ver o que é isso, tá? Lembrando, Discovery Channel, History Channel, Babaca Channel, todos esses canais aí, eles passam um pouco do limite. Eu cheguei a ver em 2008, 2010, alguns programas desses portais do além, não, mas esses além do túmulo, coisas desse tipo, tá? Antigamente eu assinava a TV a cabo, hoje minha TV tá desligada há um tempão. Eu não assisto mais esse tipo de canal, não gosto, eu acho que eles exageraram demais. E foi na época que teve esse boom de canais de terror pelo Discovery Channel, History Channel, que eles tentaram trazer aí canais que fossem buscar informações sobre o terror do além do túmulo. E aí surgem essas coisas idiotas que a gente vê desses canais caça-fantasmas, lá, os americanos, os Ghost Adventures, os Taps, os Rats, os sei lá o que, os Chicletes, sei lá, esses canais aí que gostam de trazer coisas nada a ver, sem nexo e muita coisa ilusória, tá? Muita coisa que engana, que ilude, que mente ou que gera uma distorção total sobre o que realmente é o bom senso do mundo espiritual. Portais. Muita gente aqui, né, muitos adolescentes vivem um conceito de que existem portais e que portais são abertos constantemente e que existem seres que vêm do outro mundo para cá, daqui vai para lá, por meio de portais, né? O Stargate, eu adorava Stargate, era muito legal o Stargate lá com o MacGyver, né? Mas a gente tem que entender que tudo isso é uma baita de uma ilusão, uma baita de uma ficção, uma criação exatamente de Hollywood, de pessoas que prestam serviço criando filmes, criando enredos, criando histórias, alegorias e tudo mais. Um portal, né? Eu lembro que quando tinha a história lá da Annabelle, que se alguém tocasse na Annabelle, abria um portal e iria o mundo ser destruído. Aí o cara foi lá, tocou na Annabelle e não aconteceu nada, né? Mas não vai acontecer, né? Não vai. Tá? A maior chance que tem é da Terra ser invadida por alienígenas ou da gente ter um apocalipse zumbi, e olha lá, eu não acredito que vai abrir um portal e vai sair Thanos do portal, vai sair o Darkseid do portal e vai falar, onde está o super-homem, nós vamos destruir a Terra, né? Não sei, eu acho que isso ainda é um mundo muito ilusório, que se realmente existem portais, eles já tinham destruído a Terra há muitos e muitos e muitos anos atrás, não é mesmo? Quando a guerra começou a se tornar muito mais forte no planeta, quando o ódio entre os povos começou a se transformar em algo realmente primordial, ou seja, era a essência. Você vê a Europa brigando com os Estados Unidos, que briga com a China, que briga com o Japão, que briga com a Coreia do Norte, e aí todo mundo com o dedo em cima do dispositivo lá para apertar e sair a bomba nuclear e acabar com o mundo. Se existissem realmente portais, a gente se pirulitava daqui, ia para outro universo e a galera do outro universo já devia ter aparecido aqui e botado um fim em tudo isso, entendeu? Mas não. Vamos ver o que é isso. Portais do Além, o Portal do Inferno, episódio 1 do Portal, do Portal, do Portal e do Portal. Mas beleza. A gente tem mais ou menos aqui 43 minutos de vídeo, tá? Então eu vou tentar fazer em duas partes essa análise para a gente tentar justificar o que é isso e fazer um entendimento melhor. Vamos ver o volume como é que tá, eu vou ajustando ao longo do vídeo, tá? Mas eu acho que deve estar bem alto já. Então bora pra frente. Tem alguma coisa ruim nessa casa. Esse lugar se alimenta disso. Tentamos entender locais com muitos fenômenos paranormais. Se isso é indicação de algum portal entre os mundos. Tem alguma coisa aqui embaixo comigo? Eu tô ouvindo. Meio homem, meio bode. O que é isso? Eu estou dizendo. Meio homem, meio bode. Ah, meu Deus do céu. Em 1983 eu quase morri no hospital. Meu nome é John Tenney. Em 1988 eu fui declarado morto. Amigão, eu sofri 2 acidentes. Nos 2 acidentes,
eu fiquei inconsciente, eu faleci e fui ressuscitado. Então, cara, vocês já saíram perdendo na largada. Eu tive 2, vocês tiveram 1, tá? Então, assim, né? Nossas experiências com a morte nos levaram a acreditar que alguns locais possuem portais para os mortos atravessarem o nosso mundo. E a nossa missão é encontrá-los. Vamos passar 48 horas isolados em alguns dos locais mais assombrados, sombrios e assustadores do mundo. Este lugar dá muito medo. Vem alguém aqui comigo! Ele falou uma coisa que eu acho que é interessante e cabe aqui a gente discutir já na largada. Que o Spook já vai, ó, e vamos falar. Portais para o mundo dos espíritos, não é mesmo? Assim, vamos lá. Os espíritos não precisam de portais. Os portais, né, não tem. O mundo espiritual, ele acompanha vocês ao longo de sua jornada na vida. Então vocês já têm aqui espíritos, obsessores, criaturas do além trabalhando junto com vocês. Sejam guias espirituais que estão ao seu lado, se você realmente for de merecimento tê-los. Se você quer entender melhor o que é merecimento tê-los, existe um vídeo no meu canal, né? No Desmistificando as Crenças Populares, onde a gente fala de guias e mentores espirituais, a questão da proteção espiritual, que vocês vão entender melhor o que é e como tê-los, tá? E aqui, nesse caso, nós temos os guias que nos acompanham, né? De novo, assistam aquele vídeo que eu falei. E o mundo espiritual que vai realmente afetar a nossa vida. Nossa vida é afetada por situações financeiras, situações emocionais, físicas, mentais e espirituais. Muito bem. Sobre a questão de portais do mundo do além, existem alguns conceitos muito tênues e muito delicados para a gente poder entender. Bom, o mundo espiritual nos acompanha, então nós estamos continuamente, constantemente sobre o efeito de espíritos, obsessores, vultos, povo das sombras, todos esses conceitos que os kardecistas aplicam, beleza. Existem outros conceitos que são linhas mais tênues sobre a maldade. Eu não acredito em demônios, existe um podcast com 20 vídeos falando sobre isso e eu recomendo que vocês assistam, chama O Diabo Revelado. É sensacional, vocês vão entender muito bem como tudo funciona. Mas o que o tio Spook acredita? Eu não acredito em portais, mas eu acredito que existem, vamos dizer assim, veículos de comunicação entre um mundo espiritual muito mais denso e muito mais perigoso do que nós imaginamos, onde existe o princípio da maldade. Esse princípio da maldade é um submundo, vamos colocar assim, onde existem criaturas realmente perigosas e que podem sim vir para o nosso mundo em certos momentos. E aí eles causam as maldades. Eu ainda estou ensaiando um vídeo para vocês para explicar todo esse processo de como se dá a comunicação com esses universos, ou seja, como eles afetam, mas eles não afetam por meio de portais. Existem, vamos dizer assim, janelas ou veículos de comunicação que eles se fazem presentes em alguns lugares do mundo, tá? Existem 5 lugares no mundo que são constantemente bombardeados e influenciados por esses seres que se espalham pelo mundo, depois eles voltam e são recolhidos. Existe um movimento meio que compensatório das energias. Então esse lugar ele enche e esvazia e depois ele recebe de novo. Eles vão fazendo um fluxo de energia constante entre o nosso mundo físico e o mundo espiritual. E eu vou explicar para vocês em um outro vídeo esse processo. Mas não é um portal, tá? Não é um portal. Portais do além. John e eu vamos para um Whisper Estates em Mitchell, Indiana, que supostamente é um dos locais mais assombrados dos Estados Unidos. Estados Unidos está repleto disso. No século passado, casa do estilo vitoriano com 340 metros quadrados fica em uma tranquila rua residencial. Mas esta casa não é nada tranquila. Até onde a gente sabe, ela abriga um monte de entidades. Oh, meu Eu Deus! só ouço histórias malucas sobre esse lugar. O proprietário nunca fica naquela casa. Certo. Ele nem mora lá. Aconteceram mortes trágicas lá, mas é a história da existência de um portal lá o que mais me interessa nisso. Muitos acreditam que portais são passagens para a vida após a morte. Outros creem que podem levar a outra época, dimensão ou realidade.
Jed e eu acreditamos que se pudermos desvendar os mistérios escondidos nesses portais, entenderemos melhor o que aconteceu conosco depois que morremos. Cara, o que aconteceu com vocês depois que vocês morreram? Vocês entraram num túnel, o túnel é levado, vocês são levados até um lugar, e de lá vocês ficam ou voltam. Vocês voltaram, então vocês bateram lá, olharam, falaram, opa, e aí, beleza? Opa, você vai voltar. E você voltou. O legal é o seguinte, esses caras, eles não devem ter percepção nenhuma, porque eles não se colocam como, eu sou médium, eu sou vidente, sou clarividente, sou sensitivo, nada. São dois caras que se juntaram para fazer um programa chamado Portais do Além. E mais nada, no Discovery ID. Quer dizer, de novo, o Discovery apostando em pessoas normais que vão atrás de justificativas para o além da vida. A gente... Eu ainda acho que seria factível a contratação de pessoas que realmente lidem com o mundo espiritual de uma maneira mais realista. Ou seja, você tem um grupo de pessoas que não tem poderes nenhum, não tem classificação nenhuma, são simplesmente seres humanos normais, sem habilidades nenhumas, extrasensorial, e pessoas que são mais sensitivas, pessoas que realmente já têm essa habilidade, que podem vir realmente a esclarecer, dizendo, cara, vou explicar o que tem nessa casa. Espiritualmente falando, tem isso. Beleza? Vamos agora comprovar se isso é verdade ou não. Eu acho que é muito melhor do que você levar pessoas que não têm essas habilidades e tentar justificar por meio de aparelhinhos o que não vai ser justificável. Vai ser bem mais complicado. Mas vamos embora. Por isso ficamos intrigados com as histórias que ouvimos de moradores da cidade, como os investigadores paranormais David e Anna Heatherly. Eu não acreditava na casa e visitá-la validou minhas suspeitas. Lá tem fantasmas, tem espíritos, eles existem e falam com você, interagem com as pessoas. Ouvimos um monte de vozes, portas abrindo e fechando sozinhas. Eu vi 2 vultos de corpo inteiro na casa. Ouvi muitos gritos. A casa... Eu acho sensacional, porque assim, são pessoas que aparentemente não têm classificação nenhuma, ou seja, não são médios, sensitivos, não são nada, e os caras vêm completamente de todo mundo espiritual, né? Quer dizer, pessoas que passam a vida toda tentando justificar a presença de espíritos e nunca viram nada, aí o cara do Discovery ID vai lá e pega um caso de que os caras realmente veem tudo, sentem tudo, tem presenças, veem espectros de corpo todo. Caracoles, assim, eu juro pra vocês, os Estados Unidos é repleto de pessoas que são sensitivas, eles não sabem, porque não é possível, né? Não é possível. Tem uma energia muito pesada. É tão forte que assim que se entra, já se sente a energia da casa. A casa tem, com certeza, muita energia negativa. E ela é tão dominante nesta casa que chega a ser sufocante. Vi 7 ou 8 pessoas arranhadas e várias sendo empurradas. Eu sei que tem muitos espíritos e se existe um portal para o outro lado da casa, deve ter muita coisa ruim passando por esse portal. Acredito totalmente que existe um portal nessa casa e é de onde vem a energia negativa. E agora que sabe como atravessar, nunca mais vai voltar. Eu nunca ficaria sozinha nesta casa à noite. Não faria isso, nem por todo o dinheiro do mundo. Ih, ela não conhece a minha casa anterior. Ih, se ela soubesse. Isso aí eu acho que é fichinha, acho que é tranquila essa casa. Não tem nada de portal. Bom, quando eles entrarem, aí eu vou conseguir ver direitinho o que está acontecendo. Mas por enquanto não dá para fazer uma análise com essas tomadas de câmera que a gente não sabe o que é. Se é a casa, se não é a casa, se são ambientes aleatórios que eles colocaram. Johnny e eu planejamos passar uma noite inteira sozinhos nessa casa. Oh, meu Deus! Sem nenhuma interferência humana. Vai ter guerra de travesseiro à noite. Se existe mesmo um portal. E se existir, para onde ele leva? Nós já sabemos que é assombrada, mas precisamos descobrir se tem mais alguma coisa por lá. E se de um jeito ou de outro existe uma passagem ou um portal de onde essa energia vem, por que se manifesta, como muita gente já viu. Eu tô bem empolgado pra ir, mas também tô bem nervoso. Tem alguma coisa lá que é muito louca. Primeiro dia, 10h30 da manhã. De casa? Tem leite e pão? Bem-vindos ao Whisper State, pode entrar. Obrigado.
Van Renner é o azarado dono da Whisper Estate. Tá, o Whisper Estate a gente colocou já no canal, agora que eu me toquei, né? O Whisper Estate a gente colocou no canal há uns dias atrás, talvez uma semana atrás, 2 semanas atrás, tá? Mas, de novo, todo mundo fala dessa casa, tá ganhando título, tá sendo renomada nos Estados Unidos, dizendo, ah, tem coisa aqui. E aparentemente não tinha nada demais na Whisper Estate, a não ser delírios daqueles caçadores de fantasmas que vão com milhões de aparelhinhos e forjam o EVP, criam mundos e fundos que não existem, tá? Aqui vamos ver o que esses caras vão encontrar. Ele comprou a casa em 2008, intrigado por sua reputação, mas poucos dias depois de se mudar, ele testemunhou o perigoso nível de atividade paranormal em primeira mão e foi embora. O que o Chad e eu fazemos é tentar entender se a atividade que acontece em locais que possuem algum tipo de fenômeno paranormal, se isso indica a existência de algum portal entre os mundos. Uns 2 meses depois que comprei a casa, trouxemos alguns medidores para cá. Isso foi testemunhado por mais 3 pessoas e supostamente há um vórtice aqui neste canto da casa. Não tem nenhum vórtice. É sensacional! Um vórtex, meu Deus do céu! Dentro desse vórtex eu já vi o Q-Bert passeando aqui pela casa junto com o Mr. Pac-Man, mas também eu vi o Stone Capers correndo pelas escadas atrás do ladrão. Meu Deus, eu tenho certeza que foi um vórtex que nos levou ao mundo do Atari, né? Não tem esse negócio de vórtex. As pessoas, eu não sei de onde elas tiram esses conceitos. Vórtex, portal do além, meu Deus do céu, daqui a pouco vai sair quem? O demônio do Doom, né? Vai sair o cara do Doom, cheio com as pernas metálicas, né? Aí quando vocês vão ver, vocês estão jogando Doom. Eu não sei de onde eles tiram essas coisas. Não tem nada na sala, não tem vórtex na sala de nada, cara. Meu, essa casa só tem espírito simples, algumas criaturinhas, nada demais. Não existe. Sabe o que é? É muito legal. Nos Estados Unidos, eles vivem no mundo da lua. Os americanos, eles têm um certo problema com alguns conceitos. E aí o cara anuncia, dizendo que a casa dele é um portal do além, e começa a atrair o público. Aí ele cobra tipo $1, $2, $10 para cara passar a noite lá e testemunhar fenômenos que não existem, mas ele faz com que a galera perceba, dizendo, olha cara, eu tenho certeza, você vai vivenciar. E o cara não vivencia nada disso, entendeu? Mas às vezes o cara sai acreditando que realmente tem, mas não conseguiu captar nada. Eles tornam as casas como se fosse realmente um ponto turístico. Oh, essa casa aqui é do Whisper Estate, Indiana, que tá assombrada, meu Deus do céu. Aí todo mundo vai, é que nem o museu lá do Lorraine Warren, que, meu, tem nada a ver, tem um jacaré, tem múmia, tem umas coisas nada a ver em cima da mesa. Você fala, meu, de onde ela tirou isso? Um jacaré. Quer dizer, ah não, esse jacaré tá possuído pelo demônio, né? Aí fica os devaneios de cada ser humano. Tem que ter um pouco de bom senso, tá, gente? É o que eu falo pra vocês quando vocês entram nesses canais de caça-fantasmas do Brasil. Sei lá, tem um bom senso, tem um discernimento. Vamos achar a lógica que existe por detrás desses fenômenos, tá? Não saiam por aí. Teve um cara que me escreveu por e-mail dizendo cada absurdo dessas coisas de além, sabe? Tem gente que dorme de conchinha com o demônio, fala, não, eu dormi de conchinha com o demônio. E não dormiu nada, sabe? Dormiu lá com um obsessorzinho que ela acha que é o demônio. Tem gente que delira demais, que acha que tem gente aí que... caras que fizeram a história da humanidade que são alienígenas, são reptilianos, eu tenho certeza, né? Figuras bíblicas que são reptilianos. Eu confesso que desde que eu entrei aqui, eu tô assim, me sinto extremamente tonto nessa Você devia parar de beber, então. área aqui. Minha cabeça tá Tem nada de portal, não tem nada de portal nessa sua casa, sincero e honestamente. Essa sala, para vocês terem uma ideia, essa sala tem uma mancha preta no teto, causado pelo quarto de cima que tem lodo espiritual no chão, tá? Não tem nada. Tem lodo no teto, tem nada nessa sala. Portal. girando. Parte da pesquisa que fazemos é tentar descobrir se há motivos para portais e vórtices se formarem em certos locais. Tem algum detalhe geográfico ou do lugar onde a casa fica localizada? Nós sabemos que tem calcário na fundação da casa e também há linhas de lei nessa área aqui.
Linhas de lei são linhas teóricas que muitos acreditam ligar locais sagrados ou místicos pelo mundo inteiro. Normalmente são associadas a portais, assim como o calcário. Historicamente... Assim como o calcário, quer dizer, uma fábrica de calcário, então não pode, porque aí é uma fábrica que está criando um portal. Você não pode ter fábrica de calcário, dolomita, você não pode ter fábrica de cimento, você não pode ter fábrica de nada, que ali é um portal, né? Caras que trabalham o calcário para construção civil, não pode, por quê? Porque vai trabalhar a criação de um portal, né? Aí você vai lá na fábrica de calcário do cara, vai falar, e aí, os funcionários aqui já foram teletransportados para um outro mundo? O cara vai dar risada da tua cara. Não tem comprovação que o calcário abre porta para um outro portal. Não imagina, quer dizer, o cara da fábrica tá ali, né, retirando o calcário da natureza, transformando o calcário e sumiu. Sumiu. Tá? Essas linhas, não tem nada de linhas desse tipo. É justificativa para cegos, né? Vamos lá. A pesquisa mostra que quando há calcário, isso parece ajudar na formação de portais e na troca de energia entre mundos completamente diferentes. Nós ouvimos histórias a respeito. Você conhece melhor do que nós a história dessa casa. E se puder falar um pouco sobre isso antes de começarmos o nosso trabalho, então... Claro, os registros mais antigos que temos da casa são de 1894. Foi comprado pelo Dr. John e Jess Gibbons. Temos relatos do doutor atendendo pacientes dentro da casa por 27 anos. O Dr. John e Jess Gibbons adotaram filhos enquanto moravam aqui. Uma foi a menina Rachel, que tinha 9 ou 10 anos. A história diz que nesse cômodo houve um incêndio no Natal de 1910. Ela morreu. Sofreu queimaduras do 2º grau em 80% do corpo. Morreu 2 anos depois no quarto do 2º andar. Em 1937 foi aberto um inquérito de insanidade contra o Dr. John por causa de um de seus filhos. A esposa do Dr. John, Jessie, e pelo menos 2 de seus filhos adotados também morreram dentro desta casa. Na época, correram boatos pela cidade de que o médico estava ficando louco pela tristeza. Poderia ser a alma atormentada do Dr. John e os espíritos de seus familiares responsáveis por toda essa atividade? Vamos entender. Nós estamos falando de uma casa muito antiga, tá? Existe um conceito que as pessoas nunca pararam para prestar atenção, e muitos grupos aí de caça-fantasmas também não prestam atenção nisso. Vocês sabiam que espíritos eles podem reencarnar? Vocês sabiam que espíritos podem não estar presentes ao seu redor? Não, vocês não sabem. Não é mesmo? Porque assim, vamos lá. Qual é a chance da filha estar presente na casa? Qual é a chance dessas pessoas que faleceram estarem presentes na casa? 50%. Sim e não. A chance deles serem resgatados, levados até Deus e passado por um processo de reencarnação é enorme. Então, assim, as pessoas não entendem, acham que tudo é espírito. Tudo. Eles entram numa casa dessa, acham que vão encontrar todos os espíritos dos familiares, das últimas reencarnações, das últimas vidas, de tudo. Vão encontrar, a casa está repleta de espírito, né? Ninguém reencarna, ninguém é levado até Deus, e não existe um processo na qual o espírito é passado por um tratamento, né, dentro do universo do que a gente chama da roda da vida, e aí dentro desse universo ele realmente é vedado o acesso ao mundo físico. Ninguém passa por essa ideia, né? Todo mundo acha que realmente o espírito que está ali, morreu ali, está ali, vai ficar ali para o resto da sua eternidade. Não, não é assim que funciona, tá? Principalmente espíritos de crianças, tá? Que é raríssimo você ter crianças vagando perdidas. Geralmente as crianças, pelo fato de não terem vivido o suficiente para acumularem tanta maldade, elas são levadas diretamente até Deus e aí sim elas são encaminhadas diretamente a um processo de reencarnação num tempo muito mais curto do que um ser humano que tem que passar por um processo de retirada de todas as melecas que ele aprontou na vida, de todas as energias ruins, todo o ego, a ganância, a luxúria, os pecados que ele comete em vida são retirados e aí sim ele volta ao processo de reencarnação. Então assim, tem que tomar muito cuidado com o que encontraremos nesta casa, tá? Eu lembro que quando eu fiz a análise desse lugar, eu achei algumas coisas muito interessantes, principalmente no quarto
onde residia esse Dr. Gibson aí, esse médico, que deve ter realmente se sentido frustrado pelo fato da família ter morrido e ele não ter conseguido curá-los ou não ter conseguido salvá-los, o que é extremamente factível aí ele ser colocado como uma pessoa que entrou num grau de insanidade. Por quê? Porque é complicado ver um médico não conseguindo salvar sua própria família de doenças. É um complicado um médico que, há muitos anos atrás, se sentir vedado pelo fato de não ter acesso aos medicamentos que hoje nós temos acesso. Então fica difícil você curar pessoas de enfermidades de 40, 50, 100 anos atrás, comparado com os dias de hoje, não é mesmo? Os vizinhos acham daqui, as pessoas da região. Algumas pessoas da cidade acham que a casa é do mal. E por isso tentaram comprar a casa antes de mim para derrubá-la. É estranho algo que parece sombrio e até negativo esteja localizado em um local tão bonito. Ouvimos a história sombria da casa e fomos investigar os locais mais ativos da casa. Nesses 6 anos que eu sou dono da casa, eu vi umas 36 pessoas serem atacadas aqui dentro. E esses ataques podem ser arranhões no corpo e até a pessoa ser empurrada da escada. O arranhado no corpo eu não acredito. Eu acredito que podem ser manchas causadas, muitas das vezes, pelas próprias pessoas, tudo bem? Tem que tomar muito cuidado com esse negócio de a criatura me arranhou, a criatura me arranhou, né? Se realmente fosse assim, todos nós passaríamos a ser arranhados, né? Eu, seria arranhado constantemente pelo fato de tratar pessoas, ajudar pessoas com relação à espiritualidade. Então eu poderia sofrer ataques constantes. Eu não sofro. Tem muitas pessoas que entram nesses delírios de arranhões e eu acho que isso aqui é muito hollywoodiano. Com relação a derrubar da escada, eu acredito sim, aí é factível sim as pessoas sofrerem uma intervenção nesse caso. Eu já senti essa percepção de ser empurrado, eu já conheci muitas histórias e muitas pessoas que obviamente não têm por que mentir, de realmente relatarem o fato de se sentirem ameaçados com relação a uma escada, tá? Então podem ter presenças que impeçam essas pessoas a terem acesso aos quartos, aos cômodos, e aí torna-se factível a queda da escada, tá? Eu mesmo fazendo o processo de limpezas de casa, já testemunhei conversando com moradores, falando que realmente os caras leigos, ou grande maioria cético, dizendo, cara, aqui na escada eu já senti presenças, eu já me senti empurrado, e isso me assusta, porque a pessoa não sabe o que é. Agora, arranhões, eu sou o primeiro a duvidar, desculpa, não acredito muito nos arranhões não, tá? Porque isso aí a gente vê muito mais na televisão do que no dia a dia, tá? Eu trato pessoas há 15 anos, ninguém nunca relatou arranhões, há 15 anos, eu nunca vi ninguém falar que foi arranhado por uma criatura, mas em Hollywood, todos os vídeos tem, todos os Discovery Channel tem, todo mundo na televisão é arranhado, no dia a dia eu nunca vi. Eu fui empurrado da escada e o médico disse que tive sorte por não perder meu olho. Que O porrada! histórico de ataques violentos preocupa Chad e eu. Como muitos pesquisadores paranormais, não acreditamos que fantasmas machucam pessoas, mas outras entidades sim. Então a pergunta é, o que existe aqui? Em seguida, Ven nos leva ao quarto dos empregados, onde há relatos de atividades violentas. Bom, esse aqui é um dos quartos dos empregados. Pessoas já foram empurradas aqui. Aconteceram coisas bem estranhas aqui, como barulhos que não conseguimos identificar. Esse é um dos piores lugares para ficar aqui em casa. O sótão é chamado de coração da casa por médiuns que a visitam. Também há relatos de coisas bem estranhas. Esse é o sótão. O vórtice supostamente deve subir até este canto do cômodo. O vórtice! Ah, amigo, vórtice nunca mais apareça, vai, vórtice daqui. Ah, os caras inventam cada coisa. Algumas pessoas já viram vultos de pessoas caminhando por aqui. Várias vezes descreveram como um homem bode com chifres bem grandes. Um homem bode. Ai, Deus do céu, o homem bode, meu Deus, o cara faz bé, bé. Você é um fantasma? Não. O que você é? Eu sou um bode. Uma coisa que o Chad e eu pesquisamos é que o mundo espiritual é maior do que as pessoas acreditam. E possui até mesmo
Entidades que não são humanas e que usam portais e vórtices como um modo de se manifestarem. Tá. Vamos lá, existem conceitos geniais de entidades não humanas. Eu não sei o que é uma entidade não humana. Eu até hoje não entendi esse conceito. Existem grupos de caça-fantasmas que trazem, ele não é humano, esse tipo de criatura não é humana. É da onde? É de Marte? É de Júpiter? Não, vem de Saturno, né? Oi, eu sou uma entidade não humana, eu vim aqui te perseguir. Se não existem conceitos de demônios, da onde eles vêm? Quem são essas criaturas? Né? Ninguém explica. Ninguém, né? Então vamos entender. Se dentro de todos os estudos que remetem ao universo espiritual, nos diz sobre os graus de elevação e também os graus de inferiorização do ser humano em termos de energia. E como eu já postei em diversos vídeos, dizendo que o ser humano que realmente nega a sua origem, o seu Deus, a sua divindade, ele é remetido às sombras, e pelas sombras ele vai se deteriorando, e aí ele vai criando formas realmente que são mais assustadoras devido à decomposição do seu corpo físico e uma alteração do seu corpo de energia. Que raio seria uma entidade não humana? Ninguém fala. É mais fácil falar, ele não é humano, esse tipo de criatura não é humano. Da onde? É um marciano? É um Grey? Da onde ele é? Entendeu? Então esses conceitos, eles são assim, vocês conseguem questionar essas pessoas constantemente. Fala, cara, desculpa, o que é não humano? Você pode dizer pra mim? É o quê? O que é? Da onde ele vem? Até mesmo o conceito de demônios, que não existem, mas biblicamente, esses conceitos das criaturas mais maléficas, elas advêm do ser humano. Elas advêm de nós mesmos, da nossa duplicidade, da nossa capacidade de fazer o mal e fazer o bem, mas a gente acaba fazendo muito mais mal do que o bem. Eles advêm da gente, da nossa origem, da nossa energia, do nosso princípio da criação. De onde eles vêm, então, essas entidades não humanas, hein? Eu queria saber, o grupo de caça-fantasmas, me diz, de onde eles vêm? O que é? É marciano? É de Júpiter? É da Lua? Oh, meu Deus, é daquela base lunar que está sendo construída. Eles desceram e assumiram formas demoníacas. Eu não sei, eu acho que tem gente que acaba bebendo e fazendo besteira. Isso que disse sobre algo metade homem, metade bode. Tipo, mas que é essa? Certo. Alguém sabe que pode ser isso? Criaturas metade homem, Sei, mentira. metade bode são utilizadas em muitas culturas para representar demônios ou o próprio diabo. Será que essas aparições têm relação com os ataques em Whispers Estates? Tá, esquece aquela imagem do livro do Eliphas Levi, ou Eliphas Levi, não tem nada a ver com esse conceito, tá? Aquele é Baphomet, tem um conceito dentro do hebraico que significa sabedoria ou sábio, tá? Não tem nada a ver com relação a esse fato que eles estão comentando, tá? Esquece, aquilo lá é uma alegoria com uma representação em cada símbolo dentro daquela criatura que foi criada. Ela não é um demônio. Baphomet foi criado, tá? Então assim, esqueçam aquilo, os caras estão delirando de novo, tá? Que são essas criaturas com corpos de animais ou estruturas animalescas, tá? Eu chamo essas criaturas de bestiais. Por quê? Porque eles são mais animais do que humanos, tá? Então o que acontece? Dentro da escala da evolução do ser humano, nós adquirimos uma consciência e cada vez mais que nós renascemos na vida, né? Morre-se, renasce, você tem uma evolução da sua consciência. Mas e no sentido contrário, quando você não evolui, você simplesmente existe dentro dos vícios, bebe, fuma, usa drogas, de propósito, não por causa do vício, né? Eu sou viciado, quero sair e não consigo. Mas não, tem gente que gosta do vício, alimenta-se do vício. Gosta de balada, gosta de mulher, gosta de sexo, gosta de prevaricar, a vida é louca, meu Deus, uhul. Esquece Deus, esquece tudo e aí é remetido às sombras. Então, ele vai atrair características de animais porque ele tornou-se um ser mais instintivo do que racional. Ele perde o bom senso na vida para agir simplesmente pelo instinto da sua existência. E aí a característica dele começa a atrair traços de animais, tá? Agora, trazer esse negócio de bode, não é bem assim que eles são, tá? De novo, há o exagero.
Tá? Quem realmente assistiu meus vídeos do Obsessores 1, 2 e aí a parte 3 vai entender exatamente o que o tio Spook fala. As pessoas passam boa parte da vida dizendo que sabem o que é e chamam tudo de fantasma. Isso mesmo. E quando se rotula algo como uma coisa, pode-se perder uma verdade mais ampla e estranha do que é de fato. Com certeza. Como o Van nem vai até o porão, o John e eu fomos até lá sozinhos para encontrar a Gwen, a zeladora da casa. Vou falar um pouco sobre o porão. Aqui há uma entidade muito sombria e eu... Que isso? É a mulher do Google Maps? Vire à direita, agora vire à esquerda. Eu associo essa entidade que sempre fica ali no escuro como o Dr. John. Eu acho que ele ficou muito tempo aqui na casa. Agora acontece isso. Poderia ser o espírito do Dr. John que ataca as pessoas? Ou o médico? Eu acho que o Dr. John não ataca ninguém, mas vamos lá, tá? Vamos lá, dentre os cômodos que eles apresentaram, descendo no porão, existem duas figuras, tá? Existe realmente uma figura de um obsessor e de uma criatura um pouco acima do reino dos obsessores que se faz presente lá embaixo. No sótão, como eles colocaram, dizendo que é onde tem tudo e tudo mais, não. No sótão não tem essas energias de obsessores ou esse tipo de criatura, mas existe um lodo que fica no lugar, devido à presença constante de pessoas e pessoas e pessoas ali dentro daquele ambiente. E esse lodo se comunica com a sala, porque eu acho que esse lugar está exatamente em cima da sala. Como eles colocaram, o cara falou, tem um vórtex que se inicia na sala e termina lá em cima, né? Então acredita-se que essa parte de cima está sobre a sala. E aí sim existe um lodo no chão, tá? É um lodo espiritual que existe em cemitério ou em casas das pessoas que são usuários de drogas ou que tem uma energia bem ruim. Então esse lodo existe, tá? Então se comunica com a sala, tá? Mas não é um portal, tá bom? É simplesmente uma meleca que está no teto e que fica lá, tá? Não existem espíritos sobre esse sótão, tá? E na sala também não existe nada. O que existe realmente é a presença dessas duas figuras que estão no porão, tá? E no sótão, tem algum entra e sai no sótão, mas não tem uma figura que permaneça lá, tá? Não tem ninguém que permaneça. O médico foi apenas outra vítima de algo mal que existe na casa. No andar de cima, falaram sobre um vórtice de energia ou um portal que faz uma curva e sobe até o sótão. Você acha que é possível ele chegar até aqui embaixo, no porão? Eu acho que passa pela casa inteira. Você acha que existe alguma coisa que vai além de energia humana passando por esses portais? Com certeza. Já fui arranhada, já levei tapas, já fui empurrada. Uma vez lá no sótão, alguma coisa me empurrou para um portal. E era uma energia negativa, sem dúvida. Sendo energia negativa, humana ou não, pode passar por esses portais. Me empurrou para o portal, quer dizer, ela foi para onde? Para Nárnia, né? Entrou lá dentro da Nárnia. Olha o leão, oh meu Deus, um rato que fala, olha só. Não é possível, gente. Tudo bem, eu acho factível uma energia se fazer presente sobre um ser humano e ter influências de poder empurrá-lo, onde você sente a presença do corpo de energia dessa entidade contra o seu corpo de energia do corpo físico. Então você tem o deslocamento. Agora, jogar para portal? Que portal? Existe algum portal? Não existe portal. Você acredita que atrasa este local? O que... Me diz o que a faz vir a este lugar? A própria casa. Não uma entidade sozinha, é a própria casa que me quer aqui. A casa é bem viva. Em seguida, a mãe levou John e eu para o quintal para contar mais alguns segredos obscuros sobre o médico.
Uma história diz que embaixo da garagem, naquele canto, era uma cova comum. Quando o doutor fazia cirurgia, na época era comum descartar partes do corpo removidas do próprio quintal. Já me perguntaram o que eu penso. Não acho que o Dr. John nasceu com uma entidade ruim. Ele veio pra cá e alguma coisa aconteceu nesta casa. E depois disso aconteceram coisas com todos os donos. Tudo bem? Em Mitchell, Indiana, John e eu investigamos a possibilidade de existir um portal sobrenatural em Whisper Estate. A casa era o lar e consultório do Dr. John Gibbons, que ficou louco depois que a sua esposa e filhos morreram dentro da casa. Atualmente, é um local de inúmeras aparições paranormais e também de ataques de espíritos que às vezes até parecem que são humanos. E não demorou nada para eu descobrir que todas as histórias são reais. Tava demorando, né? Tava demorando, vamos lá. Eu também sentindo uma dor no peito, mas eu tava muito bem até agora. Eu senti uma carga de energia muito forte acertar meu peito e o impacto quase me derrubou. Desprepara. Tá, assim galera, não é assim que funciona, tá bom? Não é assim que funciona. O cara realmente tá começando a querer chamar a atenção do público do Discovery, acha que é assim que acontece. Não, tá? Não acontecem golpes dessa natureza, não acontecem agressividades dessa natureza, tá bom? Tem que tomar muito, mas muito cuidado com esse tipo de coisa, tá? Assim, o mundo espiritual, essas criaturas, elas vão pouco a pouco forçando a passagem, a entrada no corpo de energia de vocês. O que está na casa não tem interesse nenhum nesses caras, mas nenhum. O que está na casa tem interesse sobre a casa, sobre estarem, existirem e continuarem vivendo naquele ambiente. Cada um no seu cômodo, cada um no seu lugar. O que esses caras estão fazendo é simplesmente entrar e filmar. Se realmente existissem ataques desse tipo, você que vai no museu de arte, você que vai num lugar onde existe exposição, você que vai no cinema, você que vai no teatro, e você tá lá na boa, imagina, você tá no cinema assistindo, sei lá, um filme de ação, um filme de comédia, de repente, ai, eu fui atacado por um espírito, eu acho que ele quer a pipoca, né? Porque assim, se você considerar que todos os lugares existem presenças, existem espíritos, existem entidades, nós passaremos por isso 24 horas, né? Imagina, você tá lá no cinema, olha, quer pipoca? Ai, calma, é sua, toma pipoca, né? Você vai lá assistir um negócio de comédia, ai meu Deus, bateu na minha cara, o que é isso? O espírito não quer que eu dê risada, meu Deus. Entendem? Assim, não existe isso. O cara, de novo, ele tá utilizando o programa, ele tá utilizando aí a câmera, o fato de terem que vender esse programa pro Discovery e tal, porque eles vendem esses programas pro Discovery para chamar a atenção. Então, de novo, gente, vamos começar a ser um pouquinho mais pé no chão, porque isso aqui não existe. Parado para o que me atacou, eu levei um bom tempo até eu me recuperar. Após Gwen e Van irem embora, a casa é toda nossa. E iniciamos nossa investigação de dia, começando pela sala de estar. Bom, é o seguinte, vamos deixar aqui o processo da investigação para o próximo filme, tá? Eu vou trazer para vocês a continuação disso aqui, pra gente dar risada, pra gente se divertir, pra gente entender e desmistificar o que esses caras realmente fazem, trazendo uma lógica para vocês, tá bom? Então eu vou dar uma pausa aqui. Se vocês estão gostando, se vocês estão curtindo, deixem seu like, comentem, tá? Vamos ter um pouquinho de bom senso, vamos ter discernimento, tá bom? E não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, porque é importante para que as pessoas também sejam trazidas para uma realidade dentro do mundo espiritual, onde isso daqui está indo um pouquinho longe demais, tá bom? Então vejo vocês na continuação desse programa de comédia, digo, de terror, e bons sustos a todos nós.